Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou quinta-feira, isso mesmo, dia de TBT e dia também, claro, de Botafogo e Nova Iguaçu. Eu sei que vocês não estão animados, eu também não estou, pelo tom da minha voz até baixei aqui a energia, né? Porque, vou te falar, parece que a Ferg gosta de esvaziar o próprio campeonato. Botafogo e Nova Iguaçu e Moça Bonita, 21h45, 9h45 da noite, né? A gente sabe que amanhã, sexta-feira, é dia de trabalho, de escola, né? De faculdade, dia normal. Quem que vai, né, comparecer ao tradicional estádio proletário, né, de Moça Bonita? Muito complicado, parece que realmente Campeonato Carioca, além de itinerante, né? O Flamengo ontem jogou no estádio Sabiá, Minas Gerais, clássico carioca em Brasília. Eu até não sou contra, assim, totalmente essa ideia de ter jogos em diferentes praças. Cariacica outro dia teve ótimo público do jogo do Vasco, também contra o Nova Iguaçu, mas que é até uma forma, né, de dar oportunidade para torcedores de outros lugares, que não estão acostumados a ver os times do Rio jogando, né? Mas há um desinteresse geral pelo campeonato, mas a gente tem que falar. Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu hoje ocupa justamente a última vaga ali do G4. Então um confronto direto, né? O Botafogo vencendo a equipe da Baixada, toma o lugar, né? E entra ali no G4 com um jogo a menos, né, do que seu adversário, que é o Nova Iguaçu. Provável equipe do Botafogo é o time titular. As novidades podem ser justamente a volta do Bastos, já que Lucas Alter já se despediu, né? E também o Vitinho pode reassumir a titularidade depois que o Matheus Ponte foi titular nos dois clássicos, né, contra Fluminense e Flamengo. Então isso aí provavelmente vão ser as únicas mudanças, né, no time do Carlos Leiria. Eu sinceramente não sei nem se valia a pena expor o time titular do Botafogo, né, ao gramado de Moça Bonita, que, com todo respeito aqui da Zona Oeste, né, onde eu tô, não é um bom gramado, né? Mas a tendência é que realmente jogue a equipe que atuou pela última vez no domingo lá em Belém, beleza? Ontem o Flamengo acabou goleando a Portuguesa e o Fluminense venceu de virada o clássico contra o Vasco, como eu falei, lá em Brasília, né? E o Fluminense acabou voltando à disputa, né? O Fluminense, se perdesse ontem para o Vasco, seria eliminado aí de qualquer chance de chegar às semifinais. Agora voltou a briga. Galera, o canal BTB Esportes, né, acompanhou ontem a chegada do Juan Cruz, jogador que o Botafogo está adquirindo por 8 milhões de euros, junto, quase que não sai, junto ao, vamos lá, Ludogorets. Não sei se a pronúncia é essa, se alguém entender aí de búlgaro, né, comenta. 8 milhões de euros. O Juan Cruz, o seguinte, né, ele fez a base no Santos, teve destaque na Copinha, um jogador ali que era visto com muito futuro, e teve uma passagem relâmpago pelo Vasco. E até por isso muita gente aí tem criticado a contratação do Juan Cruz, porque ele praticamente não jogou. Foram, sei lá, 30 minutos em duas partidas, 15 minutos numa partida, 15 em outra, praticamente isso, e acabou não deixando saudade lá na Colina, né? Aí se transfere para o futebol búlgaro e tem destaque. E obviamente que a galera fica aí, né, questionando, né, até onde um destaque na Bulgária pode ser considerado, né, para o scout alvinegro. O fato é que o Botafogo aposta nesse jogador, vem para, né, ocupar a vaga, talvez fosse do Tiquinho Soares, né, um centroavante, só que, como eu tenho falado aqui, né, rejuvenesce o elenco, né, um jogador bem mais jovem. O Juan Cruz falou aí que, né, na sua chegada, justamente na entrevista para o BTB, falou que que esse era um dos dias mais felizes da vida dele, justamente por vestir a camisa do Fogão, que desde que foi feito o primeiro contato ficou muito animado. A mesma coisa que ontem o David Ricardo também falou, já no Lonier, né? Rolou aquele videozinho de apresentação, e o David Ricardo falou também que desde o primeiro contato que foi feito pelo Botafogo, ficou muito empolgado. Fiquei com boa impressão também do David Ricardo. Vou falar aqui os números, tá,
do Juan Cruz, 82 jogos lá na Bulgária, com 28 gols e 12 assistências, tá? Hoje ele vai passar ali pelos exames médicos, tudo que o David Ricardo acabou de passar, tudo estando certo, assina um contrato de 4 temporadas com o Fogão. Falando de centroavante, né? O Valentim Adamo, falei aqui semana passada, se transferiu para a equipe do Boston River, lá do Uruguai, e agora já foi apresentado oficialmente. Então, o Valentim Adamo, que acabou não emplacando como centroavante, e o Botafogo, na realidade, eu acho que ainda precisaria trazer mais um nome para a posição. O Botafogo tem o Igor Jesus, titular absoluto, titular da seleção, e agora trouxe o Juan Cruz para reserva imediato, né? Mas o torcedor sabe que não dá para contar apenas com 2 centroavantes, e o Matheus Nascimento perdeu muito espaço, enfim, não chega a ser uma opção aí que anime o torcedor. Falei aqui do Uruguai, né, do Valentim Adamo no Uruguai, vou falar logo do assunto da thumb, né? Santiago Rodrigues, ou Santi Rodrigues, né? Jogador uruguaio, 25 anos, e que o Botafogo tem, sim, negociações avançadas, tá? Negociações avançadas. O jogador está lá na Major League Soccer dos Estados Unidos, joga no New York City, né? E tem feito aí boas temporadas por lá. Vou passar aqui para vocês. Em 2024 foram 40 jogos, 16 gols e 6 assistências. Ele é um meio atacante. Então, de novo, o Botafogo buscando um jogador ali para a faixa de campo, que seria do Thiago Almada, que também, por coincidência, veio da Major League Soccer. É um jogador do tamanho do Almada? Com certeza não, né? Mas tem um currículo aí razoável, 12 participações na Celeste Olímpica, né? Vestiu a camisa do Uruguai e tem feito, como eu disse, boas temporadas nos Estados Unidos. Então, o Santiago Rodrigues muito perto, né, do Botafogo. Eu vi alguns lances, né, e até curiosamente ele surge no Uruguai, no Nacional do Uruguai, mesma equipe do Louco Abreu, e tem lances de bola parada, tem pênalti que ele dá cavadinha por lá, de repente se inspirando no Louco Abreu. Então, um cara que tem a bola parada e também boa habilidade, dribles, enfim, boas finalizações na área. A grande questão é se a contratação do Santiago Rodrigues vai, de certa forma, em algum momento, concorrer com a contratação do Roleiser, né? Falar agora do Benjamin Roleiser, argentino, né? Porque o Botafogo fez proposta oficial. O que mudou de ontem para hoje, né? O Botafogo tinha feito uma proposta que era de um empréstimo gratuito, né? E caso ele cumprisse 70% dos jogos do Fogão, aí sim, automaticamente o Botafogo teria que pagar 10 milhões de euros para contratar o jogador do Benfica, tá? Essa proposta acabou, enfim, sendo deixada de lado, porque o Santos entrou firme na briga, né, pelo jogador. A gente até lembra que o Pedro Martins, né, que hoje é CEO do Santos, saiu do Botafogo. Então, certamente o Pedro Martins tem a mesma listagem de jogadores ali. Hoje ele está lá no Santos, né, e virou adversário, virou rival. Então, a proposta do Santos, ela é uma proposta maior em valores que a do Botafogo, porém ela depende de gatilhos maiores, mais difíceis de bater em termos de bônus, né? É uma proposta meio complexa essa do Santos, que é por bloco de jogos, né? Completou 15 jogos, paga 1,5 milhão de euros, mais 15 jogos, paga mais 1,5 milhão, até um limite de 6 milhões de euros, somado ao que o Santos daria de entrada, né? Então poderia chegar ali a 12 milhões, mais ou menos, de euros a proposta da Vila Belmiro, né, que veio da Vila Belmiro. Já o Botafogo, como eu disse, mudou a sua proposta e também chegou junto, falou, olha, a gente paga ali entre 10 e 11 milhões de euros, tá? A gente não tem um valor cravado, mas é nessa faixa de preço pelo jogador. Então, hoje o Botafogo até vê a sua proposta como mais atraente para o Benfica, que não quer ficar com o jogador, né? Não quer nem emprestar, quer vender o jogador em definitivo. Então vamos aguardar aí. Houve até a palavra do empresário do Roleiser, né? O Carlos Espinosa, que disse que não existe algum clube que esteja à frente, né? Que as duas propostas foram muito bem aceitas, tanto pelo Benfica como também pelo staff do jogador, né? Então está sendo analisado. Nos próximos dias aí
Vamos ver se o Roleiser dessa vez escolhe o Botafogo. A gente lembra que quando ele estava ainda no Estudiantes, né, o Botafogo fez uma proposta bem interessante para ele, ele acabou optando ir para a Europa e não deu certo, né? De momento, o que a gente pode falar? O Santos tem a mística, como também o Botafogo tem, né? Então estão iguais nisso. E a questão do Neymar, que aliás ontem estreou, né, no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-1, né? Estreou até uma atuação até razoável, faltando ritmo aí para o Neymar. Então isso aí pode ser algo que atrai o Roleiser, né? Jogar ao lado do Neymar, mas para quem conhece o futebol brasileiro, a gente sabe que nós estamos, né, num nível muito mais alto que o Santos, em termos estruturais, financeiros, né? O Santos está se reerguendo, né, voltando de uma Série B, algo que o Botafogo fez há 3 anos atrás. Hoje o Botafogo campeão da Libertadores, campeão do Brasil. Então, se fosse escolher por essas questões, certamente o Roleiser escolherá o Botafogo, né? Vamos ver, não dá para cravar, né? Então, mas são duas situações hoje, né, que correm paralelamente, Santiago Rodrigues e Benjamin Roleiser, beleza? Galera, falar aqui da questão do treinador, né? O Textor se reuniu lá na França com o Roberto Mancini, tá? E o que a gente sabe é que houve uma resposta positiva do Mancini, né? Um bom entendimento nessa conversa, e o que a gente sabe também do Textor, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? O Textor está visando um treinador que abrace o projeto Botafogo, né? A gente lembra muito bem das contratações pontuais, né, do Luiz Castro e do próprio Arthur Jorge, que teoricamente, não, o Luiz Castro é até a chave do clube, lembram disso? Né? E o Arthur Jorge também veio nessa pegada de ser um parceiro do Botafogo, o que acabou também não acontecendo, né? Então agora o italiano surge, né, como uma possibilidade. Como eu disse, a conversa correu muito bem, mas não entrou nem na parte financeira. Agora é o John Textor sentar com calma, né, analisar as conversas todas que foram feitas com outros postulantes. Talvez hoje dê para a gente dizer que o Mancini tem um certo favoritismo, tá? Não estou cravando que vai ser o novo técnico do Botafogo, mas tem um favoritismo. E aí, se o Mancini for realmente o nome que mais agrada ao Botafogo, ao John Textor, a proposta financeira será feita. Então, não se falou de dinheiro, tá? Não se falou ainda de dinheiro. Naturalmente, os nomes do Vasco Matos, do Santa Clara de Portugal, né, ainda corre por fora. Tite praticamente descartado o nome, né? Então existem alguns nomes ainda sendo analisados. Hoje o nome do Roberto Mancini agrada bastante, mas é preciso que o Textor tenha total confiança de que vai ser um técnico que vai chegar no Botafogo, né? Que vai chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E não vai ficar com aquela coisa de, na primeira proposta que receber do mundo árabe ou da Europa, né, picar a mula, né? Não é isso que o Textor quer, certamente não é isso que a gente quer, né? O Botafogo não está contratando um técnico para, por exemplo, dirigir o time só no Super Mundial, né? Assume agora, aí vai até o Super Mundial, aí, sei lá, daqui a pouco sai do Botafogo. Não, o Botafogo quer alguém que de fato venha com vontade. E aí, nesse caso, tá, vou dar aqui meu pitaco. Eu acho que é mais fácil, né? Eu sei que a galera tá assim, os portugueses na primeira proposta saem fora, né? Mas eu acho que é mais fácil um treinador como o Vasco Matos abraçar esse projeto do que um treinador que tem um status maior, né, de medalhão e tal, do que como era o próprio Rafa Benítez, que nem evoluiu a conversa, ou do próprio Mancini, né? Pode ser que eu me engane, de repente o Botafogo anuncia o Mancini, assume o Botafogo, tudo dá certo, o cara fica aqui 2 anos, 3 anos, né? Tudo pode acontecer, mas até assim, pela característica de momento de carreira, eu acho que um treinador que não tem ainda, né, todo o currículo que o Mancini tem, talvez aceite melhor essa questão. Mas tudo é achismo, galera, é achismo. De repente o Mancini, que já passou pelo City, pela Internazionale de Milão, seleção italiana, campeão da Eurocopa, né, seleção da Arábia Saudita, o seu último trabalho, pode ser que de repente ele chegue no Brasil
adore o Brasil, adore Rio de Janeiro, se apaixone pelo Botafogo e fique por um bom tempo. O Botafogo precisa de um treinador, né? Claro, que tenha resultados, isso é óbvio, mas que se torne, digamos assim, o nosso Abel Ferreira, né? Um cara que tem um lastro de trabalho maior. Infelizmente a gente teve lampejos, né? A gente lembra, o Castro realmente fez um primeiro turno brilhante, não foi nem um primeiro turno inteiro, né? De Brasileirão, né? Um final de Brasileiro e depois um primeiro turno incrível. Arthur Jorge fez, sei lá, 7 meses, 8 meses também brilhantes e caiu fora, né? O Botafogo hoje ele carece, né? E esse é o objetivo do técnico, por isso que ele está demorando tanto, né? Que a gente está ficando nervoso com essa demora, porque ele quer achar um treinador que seja, obviamente, muito capacitado, mas que venha para ficar por um período mais longo, né? Para estabelecer, né, raízes no fogão. Esse é o maior desafio e o maior objetivo hoje de John Textor. Galera, ótima quinta-feira a todos. Enfim, vou acompanhar o jogo hoje à noite, na sonolento, porque o jogo começa quase 10 da noite, por ossos do ofício mesmo, porque não dá muita vontade de acompanhar. Vamos ver, de repente, equipe principal, pode ter estreia do David Ricardo, que bidou ontem, né? Então é isso, beleza? Tamo junto. Deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Às vezes você se inscreve, a plataforma acontece alguma coisa e desinscreve, então confere aí, acione o sininho, faz aquele roteiro todo, beleza? Tamo junto. É tempo de Botafogo, pra cima!